profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Desde já eu agradeço aos senhores, a coordenação dos senhores, por ter me concedido essa oportunidade para ministrar a palavra de Deus nesta noite. Todos encontraram? Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Poder assentar. Meus amados, profeta Jonas, profeta bastante conhecido, no qual existe um relato em que um animal o engoliu. O texto aqui no Antigo Testamento, o próprio livro de Jonas, se refere a um grande peixe, vem do termo hebraico Dagadol. Só que em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus disse que foi uma baleia. Quando alguém ou alguns questionam a Jesus sobre um sinal, ele disse: nenhum sinal será dado a essa geração má e incrédula, perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia. Assim como ele esteve no ventre da baleia, o Filho do Homem estará no seio da terra. Então, cria-se um questionamento: foi baleia ou foi peixe? Apesar de baleia não ser peixe, devemos entender aqui uma questão sobre a idiosincrasia do escritor. Naquela época, no Antigo Testamento, não havia uma definição sobre a classificação dos animais. Temos que ver que no texto no grego, a palavra ali que Jesus cita é ketos. Ketos é um termo grego que originou um termo em latim chamado cetus, que originou um termo na língua portuguesa cetáceo. Dentro da biologia, cetáceos são mamíferos marinhos. Mas como entender a colocação no livro de Jonas como um grande peixe? Porque ali o escritor, ao ver aquele animal imenso, ele não iria definir como uma baleia, ele então diz que um grande peixe, diz que está na água, seria como um peixe. No termo grego, a Septuaginta, ela trata como ketos megalo. Mas alguns questionam, dizendo que como pode ter sido uma baleia se ela tem uma garganta pequena, o homem não poderia passar por dentro. Só que equivoca-se, porque as baleias são divididas em duas classes: as misticetos e as odontocetos. As misticetos são aquelas baleias que não possuem dentes, possuem cerdas queratinosas e tem a garganta pequena, como a baleia azul, baleia jubaste, baleia da Groenlândia, baleia fim e por aí vai. Mas existe a baleia chamada cachalote. É uma baleia grande, de 20 metros de comprimento aproximadamente, e a sua garganta ela tem 2,5 metros de circunferência. Logo, poderia engolir um homem facilmente. Até porque, dentro do contexto geográfico, o fato ocorre no mar Mediterrâneo. Nesse mar existe um grande acúmulo de baleias cachalote. Quando nós lemos o texto, nós vamos ver que Jonas, dentro do ventre do animal, ele vai descrever como se estivesse descendo as profundezas lá embaixo. Por quê? Porque o cachalote
Então nós sabemos que foi uma baleia. Apesar da incredulidade de alguns, o texto bíblico relata isso. Semelhantemente, Jesus também se coloca de que, apesar dele ter morrido na cruz para salvar a humanidade, mesmo com todas as evidências, alguns ainda não creem. Mas nós que fomos salvos, que somos resgatados pelo Senhor e transformados pelo Senhor, nós temos que guardar essa verdade em nossos corações. Pois bem, Jonas é um profeta de Deus. No texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 14, a partir do versículo 25, está descrito que ele profetizava ali durante o reinado do rei Jeroboão II. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Então ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus, ele já tinha executado as ordens de Deus, então ele profetizava. Mas nesse caso aqui em específico, ele é chamado para ir a uma cidade de Nínive para pregar. Só que Nínive, ou os ninivitas, eram pessoas cruéis, eram homens terríveis. E Jonas, então, ele não vai obedecer a Deus. Ele vai fazer o quê? Ele vai desviar-se do propósito dele, a chamada dele. Então ele pega o navio e ele vai para uma outra região, para a cidade de Tarsis. Só que temos que entender que no livro do profeta Jeremias, capítulo 23, a partir do versículo 23 e 24, está descrito que esconder-se-ia alguém de maneira que eu não veja, diz o Senhor. No Salmo de número 139 está descrito que, ainda que a pessoa suba ou ela desça, Deus vê, Deus contempla. Agora, observe que muitas vezes nós queremos fazer as coisas pensando que vamos esconder de Deus. Só que Deus não vê apenas o homem dentro de um contexto geográfico, em um local. Provérbios capítulo 15, verso 3 diz que o Senhor vê a todos os homens, tanto bons como maus, justo ou injusto, Ele vê. Só que Deus, Ele vê ainda mais profundamente. Ele não apenas vê o exterior, como vê o interior da pessoa. Veja que o navio havia uma tripulação, e Jonas, ele entra no navio, ele vai e fica ali no meio daqueles homens. Só que no versículo 4 diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento. Depois desse grande vento, veio uma tempestade. E depois da tempestade, o navio começou o quê? A quebrar-se. Temos que atentar que o navio de nossas vidas pode estar com Jonas. Às vezes, alguém vai chegar até nós de uma maneira sorrateira, silenciosa, não expondo de onde veio e qual a sua intenção. E aí vai acabar comprometendo a nossa trajetória, porque esse navio ia para o destino. Se Jonas não estivesse naquele navio, o navio iria navegar, iria ali viajar, transportando aqueles homens de uma maneira adequada na sua calmaria. Mas por estar presente naquele navio um desobediente, o navio começou a quebrar-se. Significa dizer que nós, como servos de Deus, como igreja que nós somos, temos que ter a vigilância
não é no seio da igreja. Até porque em Apocalipse está escrito que quanto aos incrédulos não entrarão no reino de Deus. Jonas está ali. E o que vai acontecer com ele? Ele vai descer a uma parte mais baixa do navio e ali ele vai adormecer. Mas observe que o navio está passando por terríveis situações. Um grande vento. E depois uma tempestade. Nosso pastor Roque Braga citou aqui aquela experiência. O navio, quando enfrenta uma tempestade, é terrível. Só que aqui começa o quê? A quebrar-se. E o que é que Jonas está fazendo? Ele está dormindo, como se nada tivesse acontecido. O texto fala em Isaías capítulo 57, versículo 21, que os ímpios não têm paz. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27, diz: deixo-vos a minha paz. Não a paz do mundo, mas é a minha paz. Às vezes, há pessoas que estão em nosso meio, em desobediência, sendo a origem do transtorno que estamos enfrentando, mas ela está em silêncio, ela está dormindo, como se estivesse em paz. Nós enfrentamos dificuldades, porque tem Jonas que está em nosso meio. Temos que adentrar, procurar, vasculhar aonde está esse Jonas. Temos que tirar. E agora, no âmbito individual, nós temos que examinar o profundo do nosso coração para tirar o Jonas que está dentro de nós. Porque passamos por lutas, tribulações, situações difíceis, e aí nós criticamos a Deus, questionamos a Deus, mas no entanto, é o Jonas que está em nós. Alguém se aproximou de nós de uma maneira silenciosa e nós não estamos percebendo. Temos que vigiar o rol de amizade. Nem todo mundo que chega com um sorriso ou a paz do Senhor é seu irmão. Nem todo mundo que está dentro da igreja é noiva. Nem todo mundo que está na igreja está na presença de Deus, porque nós não vemos o interior. Aqueles homens não sabiam, não imaginavam que o causador, o originador daquela situação era aquele Jonas. Muitas vezes, por não estarmos com discernimento de espírito, por nós negligenciarmos a voz do Senhor, nós passamos pela luta. E depois que as coisas ficaram difíceis, é que vai haver aqui um conselho entre aquelas pessoas que estão no navio. O que está acontecendo? E quando descobrem e questionam a Jonas, ele diz: é por sua causa. Às vezes, nós só tapamos a brecha depois da tempestade. Falta de vigilância, falta de estarmos atentos à voz do Senhor. O apóstolo Paulo disse que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Uma certa irmã estava falando de oração e palavra e se dedicando àquela coisa toda.
saúde, sim, mas temos que atentar para o tempo que nós temos que ter em comunhão ao nosso Senhor, porque às vezes essa aparente coisa insignificante vai começar a tomar o tempo de oração e da palavra, e aí vai começar a olhar mais para o corpo, e aí começa a envaidecer-se e depois já está distante. Não podemos deixar que o navio se quebre para que venhamos a olhar para Deus. Temos que estar atentos. Jonas era o quê? Profeta. Ele era o quê? Servo de Deus. Mas, no entanto, ele desobedeceu a voz do Senhor. Não devemos negligenciar a voz daquele que é sobre todos e sobre tudo. Quem nós somos? Pós cinza. Somos frágeis, somos limitados. O pastor Moisés falou aqui da pandemia. Quantos morreram durante esse período? O desespero, a angústia, mas aí quando cessou, parece que nada aconteceu. Olha como é a natureza humana. Nós temos que estar atentos, porque a vinda, a volta, o retorno de Jesus é inevitável. Ele não vai buscar ninguém de aparência. Ele conhece os que são seus, e aquele que profere o nome de Cristo afasta-se da iniquidade. E o que é iniquidade? É um pecado costumeiro que a pessoa acaba tornando-se insensível à voz do Espírito. Vai praticar sequencialmente como se nada tivesse acontecido. Jonas estava como um iníquo aqui. Desobedeceu a voz de Deus, vendo a aflição de quem estava no navio e estava indiferente. Ele foi dormir. Não podemos vacilar. É necessário tirar o Jonas do barco e jogar o Jonas no mar. E se o Jonas for um amigo, estamos dispostos a cortar? Agora eu vou descer um pouquinho o degrau, porque uma vez me questionaram, disseram: você é muito polêmico. Eu olhei seu status, você postou uma frase e você é polêmico. Eu disse: eu não, entenda como você quiser. A questão é que queremos viver de aparência e massagear egos, bajular pessoas. E se o Jonas for um obreiro? E se o Jonas for aquela origem da igreja não conseguir fluir e nem sentir a verdadeira presença de Deus? Porque quando os homens começaram a jogar os utensílios do navio, eles jogaram os utensílios aonde? No mar. Não adianta pegar o Jonas daqui e colocar aqui. Tira fulano daqui dessa posição e coloca em outra posição, outro departamento. Muda daqui, muda dali. Eu vou fazer uma substituição para melhorar. Não vai adiantar. Por quê? Porque o Jonas não tem que ser sair de um lugar para o outro. Ele tem que sair daqui. Eu tenho compromisso com a verdade. A palavra de Deus tem que ser transmitida, não é a aparência.
E eu não sou de movimento de chegar aqui e eu vou fazer uma coisa, falar uma coisa para poder atrair público. Nada! Eu tenho que transmitir o que Deus manda. Por quê? Porque a igreja tem que estar edificada, solidificada, é na palavra, não é em pregador. Pregador passa, pregador é falho, pregador é homem. Nós temos que estar edificados aonde? Olha o que Jesus disse: aquele que ouve e guarda as minhas palavras. É a verdade. Agora observe que Deus, olhando toda essa situação, Jonas ele é lançado aonde? No mar. E quando ele é lançado no mar, o que acontece com ele? A baleia o engole. Alguém chegou para mim e disse: ele merecia isso. Deus agiu com justiça. Eu disse: não, você está equivocado. A baleia engolir Jonas foi um ato de misericórdia de Deus. É a segunda chance. Por qual razão? Porque se nós atentarmos ao texto, eles estavam no navio e o navio havia uma dificuldade de chegar em terra. Eles estavam com dificuldades. Por quê? Porque havia Jonas no barco. A igreja não está impedida de dar glória e não sei o quê. Enquanto tiver Jonas na igreja, desobediente na igreja, não vai haver glória. Em Ezequiel está escrito que a glória saiu de detrás, passou para o meio, foi para a porta e depois para o monte. E o monte da onde? Das oliveiras. Aonde Jesus apareceu quando ele ressuscitou? No monte das. Só há glória aonde está Jesus. E se nós invocamos, se nós glorificamos, se nós exaltamos ao Senhor Jesus, tem que haver glória. Se não houver glória, é porque alguma coisa errada está. E não adianta passar mão pela cabeça, não adianta fingir que não está acontecendo nada, não adianta aparência, não adianta forjar uma situação, simular uma situação, manipular uma situação, porque Deus é o Deus da verdade. Ele não pactua com a mentira, ele não tem compromisso com desobediente, ele procura os verdadeiros. Agora, a baleia engoliu Jonas. E agora? Olha o ato de misericórdia. Porque Jonas sendo lançado no mar, ele iria morrer afogado. Porque o mar estava forte. Altas ondas, ele não iria sobreviver. Deus então, na sua infinita misericórdia, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele então envia a baleia e engole Jonas, e ele vai ficar no ventre da baleia. Agora observe, Deus faz coisas grandiosas que nós não entendemos. Não entendemos o agir de Deus. Você está guardado no ventre da baleia. Agora, no ventre da baleia, aqui diz o quê? E orou Jonas. Quando ele ora arrependido, o que acontece?
Ele estava dentro do ventre da baleia. No versículo 10, falou, pois, o Senhor ao... Você está numa luta. Você não está vendo as coisas. Você está no ventre da baleia, mas está em oração. Deus já ouviu o seu clamor, mas Ele não lhe respondeu. Por quê? Porque Ele já falou à baleia para te levar até a terra. Meu filho, eu estou orando para meu filho. Deus já falou para o seu filho. Eu estou orando pelo meu marido. Deus já falou para o seu marido, para a tua esposa. Aquela causa, Deus não falou a você. Você está orando, mas Deus já agiu. Agora, Jonas estava no ventre da baleia. Ele não tinha ciência do que estava acontecendo externamente. Ele não sabia se o animal estava descendo, se o animal estava subindo. O animal estava conduzindo ele até a terra. Você está orando, você não está vendo o agir de Deus, mas Deus está trabalhando. O pastor Roberto cantou essa canção da figueira. Eu fico meditando e quando o pastor canta eu vejo muita graça. É algo assim que nós nos alegramos. Por quê? Porque não canta de qualquer maneira, canta do coração. O choro não durou a noite, a alegria vem pela manhã. Jonas está aqui, está passando por uma situação porque ele mesmo procurou. De que se queixa, pois, o homem? Queixe-se de seus próprios pecados. Só que temos que entender a grandeza, a maravilhosa grandeza de Deus, que é grande em perdoar, é misericordioso. Agora veja como Deus, Ele trata Jonas de uma maneira profunda. Jonas não foi pregar os ninivitas porque ele achava que aquele povo não era merecedor da misericórdia de Deus. Ele queria que aquele povo morresse. Só que Jonas aprendeu que tanto aquele povo quanto ele eram merecedores da misericórdia, porque Jonas tinha sido desobediente. Deus poderia deixá-lo morrer, no entanto Deus teve misericórdia, compaixão dele. Lição que Deus nos dá. Às vezes temos que entender que somos pequenos, somos falhos. Quem é grande é Deus. Todos nós temos que obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Temos que examinar a nossa vida a cada dia. Não somos meninos, somos maduros. Temos que estar atentos a tudo e a todo. Não podemos nos levar por qualquer conversinha, aperto, mão, abraço, nada disso. Nós temos que, sobretudo, estar com os olhos fitos no Senhor. Ele vai voltar, Ele vai levar um povo redimido, santo. Não vai de qualquer maneira. E aí Jonas, quando é levado até a terra, é dado uma segunda chance, é lhe dado um livramento. O processo vai fazer você entender isso. No processo de Deus, você não pode questionar, não pode murmurar. Você tem que entender que Deus, Ele é compassivo, longânimo, misericordioso, e que Ele não vai deixar você perecer. Tratamento. Essa mensagem aqui, devido ao tempo, eu tive de abreviar, mas guarde essa palavra nos seus corações. Não é uma mensagem para você ficar gritando, pulando.
Minha esposa disse para mim uma vez: você é muito assim, sisudo. Muita gente talvez nem imagine você. Eu disse: moça, se eu for me preocupar com isso, eu tenho que entender uma verdade. Eu só estou no ministério da igreja porque Deus me chamou. E por Deus ter me chamado, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter obediência. Eu não tenho que estar preocupado em agradar a multidão. Eu tenho que estar preocupado em agradar aquele que me chamou. É Deus quem me cuida, Ele me salva, Ele me cura, Ele trata, Ele que conduz o caminho. Eu tenho que ter compromisso com Ele, o Senhor. Porta estreita. O caminho não é de qualquer maneira, não, irmãos. Temos que ponderar. Deus está falando desde o início do culto. Falou de perdão, falou de misericórdia, falou de confiança. Às vezes a gente está desatento, estamos perdidos, estamos em sono. E a Bíblia diz: desperta tu que dormes. Deus nos abençoe. Sejamos fortalecidos e edificados. Não podemos esquecer de que o ventre da baleia não é um bom lugar. Vou finalizar rapidamente. Quando Jesus curou o homem paralítico, ele disse ao homem: ele era paralítico, ele tinha uma cama, mas quando ele foi curado, ele necessitava daquela cama? Não, ele estava andando. Mas Jesus disse: toma a tua cama. Por que levar a cama? Para que o homem se lembrasse de quem ele era, e para ele compreender de como ele está. O caminho para Nínive foi 3 dias. Quantos dias Jonas passou no ventre da baleia? 3. Por que 3 dias? Observe que ele tinha que caminhar agora para pregar, obedecer ao Senhor, cumprir o seu mandato, a sua chamada. E ele tinha que entender que, se porventura passasse na sua mente em desistir, ele tinha que lembrar: eu passei 3 dias no ventre do animal. Não é um bom lugar. Nós temos que entender que Deus nos tirou do lamaçal e firmou os nossos pés sobre a rocha. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação para todos sempre. Deus abençoe. Pastor